26 de novembro de 2013. Tentando salvar a temporada, o São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte Preta no jogo que vale uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Cada vez mais perto da despedida, Tite faz um balanço dos 3 anos no comando do Corinthians. É momento também de sabermos dele o que faltou fazer nesse período. Olha só o que ele responde. Gostaria de ter ajudado mais a recuperação do Adriano. Com a cabeça em 2014, diretoria do Palmeiras deve anunciar esta semana o futuro de Gilson Kleina. Tem também o retorno de Leandrinho ao Brasil depois de 11 anos na NBA e como um dos cestinhas na partida de estreia. Nada mal para quem esteve fora do basquete, machucado, com uma lesão de joelho muito grave, por mais ou menos 10 meses. O cara é fera, mascotinho Leão. É lá, cara, é lá. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, boa noite. Está chegando a hora. Amanhã tem jogão pela Copa Sul-Americana. São Paulo e Ponte Preta decidem quem vai à final da competição. A Ponte sonha com o primeiro título internacional da história. Já o tricolor luta pelo bicampeonato da competição, mas vai precisar tirar a diferença depois da derrota por 3-1 na primeira partida no Morumbi. Decisão à parte, o vice-presidente do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, fez um balanço do tricolor nesta temporada 2013. Veja na reportagem de Luiz Henrique Guriel. O balanço tricolor desse ano de 2013 e aquilo que se projeta para 2014. São Paulo Futebol Clube, na palavra do vice-presidente João Paulo de Jesus Lopes. Primeiro, 2013 não foi aquilo que o São Paulo projetou, imaginou e termina. Ou ainda pode ser? Não, sem dúvida. Nós temos que dividir o ano de 2013 em duas metades, né? A primeira metade certamente não foi do jeito que a gente queria, tivemos aí uma série de circunstâncias, tivemos substituição de treinador, o time as peças não estavam se encaixando. Então, a partir do segundo semestre, até pelas providências que foram tomadas, as coisas começaram a melhorar. Com a vinda do Paulo Autuori, a equipe começou a reagir, o Paulo fez um excelente trabalho no que se refere à questão de recuperação da autoestima dos jogadores. Ney Franco foi um erro? Não, de maneira nenhuma, até porque o Ney Franco, no seu saldo, o seu saldo é muito positivo. Foi campeão sul-americano, colocou o São Paulo na Libertadores, foi a melhor equipe do segundo turno do ano passado, tá certo? Mas agora, essas coisas dentro de um time de futebol acontecem, às vezes as peças não se encaixam, alguns jogadores que se acreditava que fossem dar certo não deram. Com a chegada do Muricy, também muito produtiva, a equipe reagiu. Nesse momento, nós estamos aí disputando um campeonato, uma importante competição, tentando ser bicampeões nessa competição, a Copa Sul-Americana. O São Paulo dá uma atenção e valoriza muito os títulos internacionais. O que o São Paulo projeta para 2014? O que ele pensa? Eleição em primeiro lugar, manutenção do Rogério Ceni, convencimento de permanência do técnico Muricy Ramalho, que parece ser mais fácil do que do Rogério Ceni, e contratações, eu disse no plural, contratações, o que significa mais de 2, 3, 4? Veja, com relação à primeira parte da sua pergunta, a questão de eleições, minha intenção é não permanecer após o abril, né? Até para deixar o futuro presidente, que na minha concepção deverá ser o Dr. Carlos Miguel Aidar, até à vontade para montar uma equipe e trilhar outros caminhos. Com relação a contratações, é óbvio que a gente vai fazer algumas contratações. Nas reuniões que nós estamos tendo de planejamento com o treinador, com a comissão técnica e com os demais diretores do departamento, e o presidente, obviamente, nós estamos aí projetando alguma coisa, já discutimos alguns nomes, algumas possibilidades, algumas já estão até concretizadas. E o nosso objetivo, como todo início de temporada, é ter uma equipe forte. Ceni fica? Se depender de mim, fica. E dele? Eu acho que a situação, para a alegria da nossa comunidade, mudou. Eu acho que há alguns meses atrás eu via com algum pessimismo essa possibilidade, na medida em que o próprio Rogério
não sinalizava positivamente em relação à sua permanência. Hoje eu acho que ele tem dúvida. E nós, obviamente, estamos pressionando bastante, conversando bastante nesse sentido, para atender à vontade de todo mundo. Vou te dar 3 opções: sim, não e talvez. Uma quarta, quem sabe? Júlio César, goleiro da seleção brasileira. Não. Volta do Cortez. Não, o Cortez tem contrato até... não posso... Sim, não, talvez ou quem sabe. Não pelo fato de que tem contrato até o meio do ano que vem com o Benfica. Não podemos romper um contrato. Rodolfo, que está no Grêmio. Da mesma forma, contrato até julho do ano que vem com o Grêmio e nós não podemos romper um contrato. Ambos excelentes jogadores. Felipe Melo. O Felipe Melo eu já tentei várias vezes trazer. É um jogador que me agrada muito, tá certo? Mas ele tem contrato lá na Europa milionário e nós já tivemos até a oportunidade de conversar sobre isso. Ele manifestou um grande desejo de vir jogar aqui. Mas ele fala o seguinte: doutor, não tem como competir a situação que a Europa me oferece até com a conjuntura do futebol brasileiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, o São Paulo já pensa em 2014 e claro que depende muito também do que vai acontecer na Copa Sul-Americana. Se o São Paulo passar pela Ponte Preta, chegar à decisão e ganhar a Copa Sul-Americana e participa da Libertadores no ano que vem, então, obviamente, existe a necessidade de um reforço ainda maior pensando no torneio sul-americano. Caso contrário, o São Paulo pode fazer esse planejamento com um pouco mais de calma. Não há necessidade de se investir tanto assim, pelo menos uma maneira racional de pensar, né, Chico? Agora, que está difícil na Copa Sul-Americana, isso tá. Boa noite. Boa noite, meu caro Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Eu acho assim que o São Paulo, na verdade, precisa esquecer o que aconteceu nesse ano aqui. Esse ano aqui foi o pior ano para o São Paulo de todos os anos imagináveis dos últimos tempos, né? Não conseguiu nada, quase caiu para a segunda divisão, só não caiu para a segunda divisão porque chegou o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho conta e fala abertamente que as mulheres não se entendiam, os jogadores brigavam entre eles, quer dizer, a comissão técnica não falava com a diretoria não falava com os jogadores. Ele chegou lá, ele respirou e falou: onde eu fui amarrar meu burro. O Muricy Ramalho disse isso. Onde eu fui amarrar meu burro, não foi fácil fazer o que eu fiz com esse time para escapar da segunda divisão. Então, quer dizer, o objetivo claro do São Paulo no segundo semestre foi escapar da segunda divisão. Agora, o jogo com a Ponte, evidentemente que foi quem fez o resultado legal no primeiro jogo foi a Ponte, e jogando fora de casa, né? E esse fato aí do São Paulo ter criado confusão para não querer jogar no Moisés do Carelli, quando na verdade todo mundo sabe que é um estádio que não tem problema nenhum jogar. O Corinthians mesmo jogou lá o ano passado, meteu 4-0, ou foi esse ano? Acho que foi esse ano, né? Meteu 4-0 na Ponte Preta, quer dizer, foi no Paulistão, né? Na eliminatória do Paulistão. Quer dizer, então quer dizer que não tem esse negócio. Não é o campo que vai fazer a Ponte Preta ganhar e não é o campo que vai fazer a Ponte Preta vencer. Então, a verdade é que a Ponte Preta ganhou no Morumbi por 3-1. Então, eu acho que o São Paulo fez uma posição de bobagem. O ano que vem muda a diretoria, muda a filosofia e, quem sabe, o São Paulo volte a ser feliz. Muito bem, Chicão. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre a decisão entre São Paulo e Ponte Preta. Quem avança para a final da Copa Sul-Americana? Chico Lang, é a Ponte ou é o São Paulo? É difícil a Ponte perder essa chance, viu? Me desculpe, tem televisão aí que comprou o evento, vai passar, mas vai ter que passar jogo da Ponte Preta se quiser. Celso. Eu acho que é um placar viável do São Paulo tirar, mas pelas circunstâncias também. Se tiver que apostar em alguém, a minha aposta é na Ponte. Não faltam documentários, livros e até gibis sobre a carreira do melhor jogador de todos os tempos. Mas em 2014, Pelé vai ser o tema de um filme de Hollywood que contará o início da vida do rei do futebol. A já extensa filmografia envolvendo o maior jogador de futebol de todos os tempos está prestes a ganhar mais um título. Está em fase de filmagens a produção hollywoodiana Pelé Buffalo Legend, em tradução livre, Pelé ao nascimento de uma lenda. O filme vai contar a história do jogador, da infância até a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58 e terá lançamento mundial em maio do ano que vem. 2 atores vão interpretar o papel de Edson Arantes do Nascimento.
Leonardo Lima Carvalho fará Pelé criança, enquanto Kevin de Paula é o responsável por representar a adolescência do maior esportista do século XX. Esse período da vida do rei da Vila Belmiro foi escolhido justamente pelo ineditismo da ideia, já que os documentários lançados até então focam principalmente na carreira do craque santista. É um período de tempo que nós sentimos que grande público será capaz de identificar-se. É muito mais fácil identificar-se e relacionar-se com essa viagem, se você pode identificar e se relacionar com o ponto de partida. É apenas uma das partes mais emocionantes da sua vida. Também é uma das partes menos contadas de sua história, afirmou o diretor norte-americano Jeff Zimbalist. Nomes de destaque no cenário nacional e internacional estão envolvidos na produção. Seu Jorge vai interpretar seu Dondinho, pai de Pelé. O filme tem produção de Brian Grazer, de Apollo 13 e Uma Mente Brilhante. Direção de fotografia de Matthew Libatic, indicado ao Oscar por Cisne Negro. E no elenco nomes como Vincent D'Onofrio, que interpreta Vicente Feola, o treinador da seleção brasileira na Copa da Suécia. O mexicano galã Diego Boneta como o jovem José, que dá a Edson Arantes o apelido de Pelé. E o irlandês Con Mini como o técnico da Suécia George Reynor. Também não pode ficar de fora Mané Garrincha, interpretado pelo jovem Felipe Simas. Garrincha entra na Copa de 58 com a seleção e o Garrincha sempre foi muito amigo do Pelé, né? Eles sempre trabalharam muito com a ginga, então bem interessante, faz uma dupla legal. A julgar pelo esmerado trabalho de produção e coreografia, esta será uma cinebiografia à altura do maior jogador de futebol de todos os tempos. E que maio de 2014 chegue logo. Meus amigos, você sabe que o americano adora dizer para o cara o seguinte: se você quer, você consegue. O americano transforma o sonho em realidade. Essa que é a grande diferença dos Estados Unidos para qualquer outro país do mundo. O cara que é americano, ele pode montar um negócio desse tamanhozinho e até 20, 30 anos ele se transformar no homem mais rico dos Estados Unidos. Lá é possível. Então, o cara que tem essa mentalidade que se você quer, você luta, você consegue, vê a vida do Pelé, e o que aconteceu foi exatamente isso. O Pelé, num país subdesenvolvido, que nem o Brasil, que tinha perdido uma Copa no Maracanã, que jurou para ele mesmo, quando era pequeno, que se ele tivesse no Maracanã, o resultado da Copa seria outro, né? Prometeu para o pai que ia defender a seleção e ia trazer esse título que o Brasil perdeu em 1950, isso eu sei porque ele contou para mim, e deve isso passar para o filme. É o verdadeiro sonho, é o sonho de todo americano pobre que um dia sonha ser rico. E foi o que aconteceu com o Pelé. Pelé era um menino garoto, ainda negro, cheio de preconceito aqui no país, embora o pessoal diga que não tem, mas tem. E na época dele era 500 vezes pior. E essa fase é que é legal, porque o Pelé saiu do anonimato, ninguém sabia quem ele era, e na Copa do Mundo, em 1958, ele arrebentou. E daí para frente, o sonho se transformou em realidade, e até hoje, onde o Pelé vai, ele é reconhecido. É um negócio impressionante. Eu viajei muito aqui pela Gazeta, cobrindo seleção brasileira, principalmente dos anos 90 a 1995. E aonde eu vou, não tem um que me fale, e o Pelé? Mas é batata. Ainda falo do Ronaldo, do Neymar um pouquinho, mas é muito mais o Pelé. Então o Pelé fez uma coisa muito importante, meu querido Barba. Colocou Santos no mapa do Brasil e colocou Brasil no mapa mundi. Esse é o grande mérito do Pelé. E essa fase aí que foi a fase mais brilhante, mais bonita e mais legal. A fase da superação. Enquanto Corinthians e Santos seguem apenas cumprindo tabela no Brasileirão, lá nas categorias de base a situação é bem diferente. No último final de semana, a garotada decidiu o título do Campeonato Paulista Sub-17. Veja como foi na reportagem do aniversariante do dia, Adriano Dolfi. O torcedor do Corinthians pôde matar saudades da velha fazendinha. No Parque São Jorge, a final do Campeonato Paulista Sub-17, contra o Santos. No primeiro jogo, 2-1 Corinthians. Por ter melhor campanha, o Timão poderia perder por até 1 gol de diferença, que iria garantir o título. No primeiro tempo, o Corinthians levou um susto.
Peixe abriu o placar com Vitor Alex. O Santos poderia ter ampliado, mas o goleiro José Guilherme fez esse milagre. Léo, artilheiro do Alvinegro na competição, ainda perdeu esse gol incrível. No apito do árbitro, muita festa e invasão do gramado. O título corintiano foi comemorado com a torcida. A gente sabia a dificuldade do jogo, é clássico, final, então a gente tomou um gol, mas a gente conseguiu segurar, fazer de tudo, a raça prevaleceu, a vontade de cada um, a gente foi até o final, isso que foi importante, todos que entraram deram conta do recado. Título é sempre importante na medida em que o nosso objetivo como formadores aqui na base é levar os jogadores profissionais, mas levar jogadores vitoriosos. Então, essa conquista, todas as situações que nós passamos para chegar aqui, faz com que eles estejam mais bem preparados para quando tiverem uma oportunidade mais à frente, que consigam agarrar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Falou que o Corinthians não ganhou um título no segundo semestre. Ei, vai Corinthians! Olha a molecada festejando o Sub-17 aí. Como que não ganhou nenhum título? Imprensa anticorintiana. Olha aí! Isso que é isso aí? Os caras estão levantando uma taça porque ganharam da mãe de algum dirigente que deu para eles. Não! Eles ganharam porque jogaram bola e fizeram por merecer esse título. Olha aquele lá, parece o Paulinho, olha lá, aquele cara que está de costa agora, parece o Paulinho. Tomara que jogue que nem o Paulinho, que está no Tottenham. Então tá aí, para calar a boca de todo mundo. Foram 3 títulos esse ano. Antes, primeiro título, Paulistão. Segundo título, Recopa. Terceiro título, Sub-17. É isso aí. Chico, só me desculpa. Você é o exemplo de que não existe imprensa anticorintiana. Como que não existe imprensa anticorintiana? Aqui você, olha, como mas eu sou o único que grito. É a verdade. Sou o único, eu e o Neto, para dizer a verdade, né? O Neto também. Já são 2. É, o Neto também. Agora, tem lá na Globo, tá assim de corintiano, mas os caras não falam que são corintianos. Esse que é o negócio. Basquete, na semana passada, você viu aqui no Gazeta Esportiva a apresentação do ala armador Leandrinho como reforço para a equipe do Pinheiros no NBB. No final de semana, ele estreou pelo clube na competição, justamente contra o último time brasileiro que defendeu, o Flamengo. E o jogador teve papel fundamental na vitória do time paulista. Alexandre Silvestre acompanhou o jogo. Ele atende ao chamado e após 11 anos de NBA, Leandrinho, que já foi o 6º melhor jogador da melhor liga de basquetebol do mundo, deixa os Estados Unidos e volta ao Brasil. O hino norte-americano é coisa do passado. É um recomeço dentro do meu país, que eu amo muito e estou aqui para qualquer condição. O ala armador agora é ídolo do Clube Pinheiros e de sua torcida mirim, presenteada com camisas autografadas por ele. Como é que você chama? Bárbara. Bárbara, o que você acha do Leandrinho como jogador, agora no Pinheiros? Ele é muito bom, vai trazer bons benefícios pro time. Legal, parabéns pela camiseta, hein? Obrigada. A estreia do Leandrinho, sábado passado em casa, com ginásio lotado, diante do atual campeão nacional, o Flamengo, é quase como um voo cego para ele. Aos 30 anos, é hora de superar a falta de ritmo, a desconfiança e provar que ainda é capaz. O Leandrinho foi um dos cestinhas do primeiro tempo com 10 pontos assinalados. Nada mal para quem esteve fora do basquete, machucado com uma lesão de joelho muito grave por mais ou menos 10 meses. O cara é fera, mascotinho Leão. Para a alegria dessa fera, Leandrinho converte outras cestas no segundo tempo. Ajuda o Pinheiros na vitória por 74-62. Acaba o jogo bem cansado. E como o terceiro cestinha no geral, o segundo do time, 16 pontos. Aliviado e feliz. Feliz pelo desempenho que eu tive, por ser primeiro jogo e vamos que vamos.
E durante esse primeiro jogo, Leandrinho intercala momentos na quadra, na reserva e na fisioterapia, ali mesmo atrás do banco. Como o fisioterapeuta estava aí, ele me recomendou para mim fazer aquilo. E aquilo ali faz com que a circulação do sangue circule melhor. Isso faz com que eu esteja mais fresh, né? Como se diz. Além do joelho e da falta de entrosamento, Leandrinho enfrenta outra dificuldade. O basquete da NBA é muito mais bruto do que no resto do mundo. A regra do jogo praticado nos States permite movimentos agressivos. Eu acho que o que vai mais pegar para mim, vai ser mais difícil, é o contato físico que eu estou acostumado. São 11 anos jogados lá. Então, mas eu vou pegando devagarzinho, tomando cuidado com as faltas para que eu possa ficar dentro da quadra. Regras novas, joelho novo, casa nova e o velho talento de Leandrinho infiltrando-se no basquete brasileiro e nos dando um belo presente, de bandeja. Vôlei, as meninas do Osasco fizeram prevalecer o mando de casa e saíram na frente na primeira partida da semifinal contra o Pinheiros pelo Campeonato Paulista. Veja como foi. Primeiro jogo da semifinal. As meninas do Osasco, base da seleção brasileira, usando o já conhecido e charmoso uniforme. No Pinheiros, a sensação da temporada, mais um reencontro de Samara contra a sua ex-equipe. O time comandado por Luiz Omar de Moura esteve arrasador. Sheila, Thaísa, a Denísia. Ficou difícil para o Pinheiros, tamanha superioridade do Osasco. O jogo endureceu apenas no terceiro set, graças ao desempenho da ponteira Ellen. Depois de alguns lances polêmicos, as boas atuações da italiana Caterina e da Sérvia Sanja foram fundamentais. No final, 3 sets a 0, parciais de 21-16, 21-17 e 21-19 nesse bloqueio de Sheila. É um time muito bom, já ganhou do César, já ganhou da Mil. A gente fez um jogo sexta, conseguimos vencer, fizemos outro, conseguimos vencer. Outro hoje, mas a gente sabe que o de quarta-feira vai ser mais difícil, porque estão faltando 2 jogadoras lá, a líbero e uma central. A gente veio trabalhando, a gente sabia que ia ser difícil de novo, mas acho que a gente não podia perder de 3-0 esse jogo, não. Sinceramente, aqui falando, no calor do jogo, mas acho que teve muita roubalheira aqui também, acho que a gente foi prejudicado com isso, espero que lá não aconteça isso também. E o próximo jogo será nesta quarta-feira, no ginásio do Clube Pinheiros, que terá que vencer a partida e ainda um set decisivo para chegar à final do Campeonato Paulista. A maneira de disputa, né, você tem que ganhar 4 sets. Tentar ganhar o jogo lá é plenamente possível, é uma grande equipe, respeito muito, mas o placar mostra que se a gente tiver um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, principalmente no início do jogo, a gente pode e vamos buscar mudar esses resultados sim. Eu confesso que esse sistema é jogado na Champions League, na Europa. Eu já acompanhei, mas nunca vivi esse Golden Set. E espero também não viver na próxima quarta-feira. Olha, Osasco mostrou competência, mostrou eficiência e mostrou charme. Foi um jogo ou foi um desfile? Eu não sei até agora. Estou achando que foi um desfile também, né? Olha que uniforme bonitinho e gracioso as meninas usaram. Olha que coisa bonita. Dá até gosto de ver um jogo desse, né? Olha que maravilha. A número 6 do Osasco, a Lisa, né? A Isa. Ó, Thaísa, olha que linda. Bonita Thaísa, linda. Parabéns ao Osasco. Eu não sei quem desenhou esse uniforme, mas desenhou para corpos muito bonitos de vestir. Que isso? Muito legal, gostei. Muito Parabéns. bom, Chicão.
Tênis. Mas que é só você que acha o Cristiano Ronaldo bonito? E não fala nada. Eu acho que eu aprendi com você, né? Tem que observar o que é bom. Aprendi com as irmãs Williams e tudo mais. Exatamente. E o Celso com a Sharapova também. Tênis, a temporada regular da Sharapova. acabou. Parece mesmo. A temporada regular acabou, mas os principais atletas continuam entrando em quadra. Tá certo que não são as quadras que nós estamos acostumados a ver eles brilharem. O espanhol Rafael Nadal, lindo gato selvagem, e o sérvio Novak Djokovic bateram bola a bordo de um barco, tendo como pano de fundo a geleira Perito Moreno, um dos principais cartões postais da Patagônia, Argentina. O Celso conhece muito bem, ele passou aí um Réveillon. O jogo foi uma ação de marketing do Ministério do Turismo da Argentina para divulgar esse lugar que só o Celso conhece. Depois da brincadeira, o Nadal disse que foi um dos lugares mais espetaculares que ele já jogou e onde ele já esteve. Os dois estão em turnê pela América do Sul antes de tirarem férias de final de ano. Você vai para lá, Celso, no final do ano? Não. Lá tem pinguim, Celso? Deve ter. Patagônia, Argentina? Deve. Bom, e você... Tomara que você encontre um urso polar. Segue o jogo. Vamos que o tempo está curto. Te ataque e arranca a sua cabeça. Agora, na Patagônia tem pato? Pato não. Não, tá, obrigado. Então por que chama Patagônia? Bom, você que acompanha a Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva. Visitar também o nosso canal no YouTube, youtube.com/GazeteEsportivaTV. E no Facebook, a página facebook.com/GEsportivaNet. Quero mandar um beijão para o Adriano Dolfi, o nosso conhecidíssimo Jordi, que hoje faz aniversário. Muita saúde e felicidade para você. Olha, eu também quero mandar um beijão para o Jordi. Grande Jordi, cria nossa aqui. Abraço para o Jordi também, de parabéns, de feliz aniversário. É verdade, olha aqui, ó, e o Cleomar, o vulgo Fininho, nosso motorista aí também faz aniversário hoje. É? Então, grande abraço pro Fininho, viu, Fininho? Precisa comer mais um pouco para ficar mais gordinho. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Veja os destaques do programa desta quarta-feira. Boa tarde para você ligado no Gazeta Esportiva. No Super Esporte dessa quarta-feira nós vamos falar bastante sobre a Liga dos Campeões da Europa, com os destaques da quinta rodada. Aqui no Brasil, Ponte Preta e São Paulo treinam firme de olho no jogo que garante vaga na final da Copa Sul-Americana. E tem também outra decisão muito importante, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então amanhã, meio-dia, eu espero por vocês no Super Esporte. 2013 chegou ao fim para o Palmeiras e o grande objetivo foi atingido, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. 2014 será o ano do centenário e apesar da certeza de festa pela data importante para o clube, dentro de campo ainda são muitas as incertezas, entre elas a permanência ou não de Gilson Kleina. Vamos ver quais são os problemas que o Verdão tem para solucionar até o início do próximo ano. Finalmente, o Calvário de 2013 chegou ao fim. Os objetivos deste ano foram concluídos com sucesso. Acesso à Série A, título da Série B, tudo certo. Mas ainda resta um caminhão de coisas para serem resolvidas para 2014. 13 jogadores do Palmeiras têm o contrato que se encerra no final desta temporada. Junto com eles, Gilson Kleina também não sabe se fica para o ano do centenário. A verdade é que os jogadores querem a permanência do treinador. Meio complicado fazer um planejamento, renovar o contrato de alguns jogadores, montar o grupo, se tu não tem a certeza da permanência do treinador. Então isso eu acho que é o primeiro que tem que ser definido, porque acho que isso atrasa o planejamento todo. Dentre os jogadores que vivem essa indefinição, o atacante Leandro, o zagueiro Wilson e o volante Márcio Araújo foram fundamentais no esquema deste ano. Tem ainda um possível interesse do Villarreal da Espanha em cima do capitão Henrique. A sombra de outros treinadores também rondam o caminho de Gilson Kleina. Nos últimos dias, o nome de Oswaldo de Oliveira ganhou força. 2014 promete ser recheado de emoções para o torcedor. É o ano do centenário e a nova arena será inaugurada. Finalmente, o apaixonado pelo Verdão voltará a ter uma casa. Mas os problemas com a construtora continuam. A grande questão é: quem terá o maior número de cadeiras no estádio? A briga é boa e, se não for resolvida, pode parar na justiça. Vamos tentar
não envolver nenhum terceiro nessa negociação, vamos tentar a exaustão. Se não for possível, com muita naturalidade, vamos para a conciliação sem nenhum menor problema. O próprio elenco sabe a necessidade de se reforçar para o ano que vem. São 3 jogadores que vão embora, né? A gente vai ficar com metade do grupo só. Aí não tem como, é muito difícil. Acho que o primeiro passo é manter os jogadores que estão aqui, os que estão emprestados, né? Tentar prorrogar o empréstimo e os que estão em fim de contrato tentar renovar. Aí, em cima disso, que a gente tem uma base muito boa. E daí, óbvio que precisa um ou outro jogador para fazer um campeonato bom, porque a gente já viu esse ano, a gente teve que improvisar muitas vezes, em várias posições. E ano que vem vai exigir mais do grupo, porque esse ano acho que parou 20 ou 20 e poucos dias ou 30 dias por causa da Copa das Confederações. Ano que vem vão parar 45 dias, eu acho. Então o calendário vai ficar mais apertado. Tu com um calendário mais apertado, num campeonato em que te exige mais, então tu vai precisar muito mais do grupo, mais até do que a gente precisou esse ano. Sem dinheiro em caixa, o torcedor não terá grandes nomes no ano festivo que virá pela frente. Resta saber se na próxima temporada, dentro de campo, o time vai ter o mesmo rendimento que teve na Série B. Bom, a gente tem falado muito da permanência do Kleina já faz um tempo e o desfecho está próximo. O Gilson Kleina recusou a proposta feita pelo Palmeiras. O Palmeiras propôs uma redução de 30% no salário e bonificação em caso de títulos conquistados a partir do momento que os objetivos forem alcançados. O Kleina, obviamente, não aceitou. E, ao que tudo indica, ele não deve permanecer no Palmeiras. E eu chego à conclusão, lendo nas entrelinhas, Chico, que o Palmeiras não tem o interesse em ficar com o Kleina. Só fez uma proposta, talvez até para justificar os jogadores na conquista do título, fizeram um pedido para que o Kleina permanecesse, fizeram festa, gritaram o nome dele. Então, talvez seja mais uma atitude para jogar para a torcida do que um real interesse em ter o Gilson Kleina na próxima temporada. É legítimo, o Palmeiras, ele pode, eu tenho dito isso, o Palmeiras pode escolher um outro treinador a hora que quiser, mudar o rumo do trabalho. Mas então por que não fez igual o Corinthians? O Tite foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, não queremos mais, encerramos o contrato, acabou. Melhor do que fazer uma proposta indecente. Aí alguém pode dizer assim, mas o Palmeiras tem problemas financeiros, o salário atual do Kleina foi acertado pela gestão anterior. Não cola. Porque se o Palmeiras realmente tivesse problemas financeiros, não teria ido atrás do Bielsa, né? Claro, já sabia o valor do Bielsa quando ele pediu para o Santos. Então, se foi atrás, é porque havia um interesse em pagar até mesmo o dobro do que ganha o Kleina hoje. Então, a postura do Palmeiras, eu repito, ela, no meu entender, é muito mais uma justificativa para anunciar o rompimento. Agora, interesse real na permanência do Kleina, o Palmeiras não tem. Me parece até que fez essa proposta para que justamente ele pudesse recusar. Na verdade, tudo isso aí parece uma grande chiacchiera, né? Como diria o italiano, né? Uma grande conversa mole. Armaram para o Kleina, não é? Kleina, por quê? Por que armaram? Porque o elenco todo queria que ele ficasse. Ele ganhou o elenco do Palmeiras, o elenco jogou por ele, entendeu? Principalmente esses jogos aí que o Palmeiras nitidamente não tinha mais de onde tirar força. Então os caras iam na raça por ele, porque ele conquistou os caras, chamou o grupo para ele, fecharam em torno dele, né? Então, até para não desgostar alguns, né? Você criou um factoide. Se criou lá um teatro, né? Vamos dizer assim, um teatrão. Renovamos, mas não houve acerto. Fizemos, olha, ele não quis ficar, mas oferecemos. Quer dizer, é brincadeira, né? Se o cara ganha um salário, você não pode pedir para ele ganhar menos. Depois de ser campeão. Depois de ser campeão. Tem mais esse detalhe. Você pode falar o seguinte, olha, não vou te dar aumento e continuamos do jeito que está. Continuamos do jeito que está. Agora, se você for campeão paulista é tanto, se você for campeão brasileiro é tanto, aí é outra coisa, né? O Palmeiras foi muito inábil, né? Muito inábil. E o Corinthians foi, nesse aspecto, mais transparente, né? Abriu o jogo 4, 5 rodadas antes do campeonato terminar. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. E eu lamento muito, porque o Kleina é um cara muito querido pelos jogadores. Você vê que o próprio Praz, que é o goleiro, disse, olha, vão 13 jogadores embora, né? Então, quer dizer, vão perder metade do elenco que está aqui. Quer dizer, se o Kleina ficasse, esses 13 não iriam embora. Então, quer dizer, é o tal negócio, né? Desmoronou, caiu a casa, né? E com a possível saída do Kleina.
Agora, o que me assusta são os nomes que estão aí em baila, né? Oswaldo de Oliveira. Já diz, né? Calma. Fez um bom trabalho Ele no quase Botafogo. teve um infarto lá no Botafogo. Não seja ingrato, senhor, também, porque foi campeão do mundo com o Não, Corinthians. tudo bem, mas só estou falando o seguinte, o cara quase teve um infarto lá no Botafogo. Imagina aqui, com o Palmeiras desse jeito, o que vai acontecer? O homem vai morrer em campo, né? Agora, Deus que me perdoe, não quero que aconteça isso, mas né, tudo indica. Não é fácil ser técnico do Palmeiras. E o outro é o Vanderlei Luxemburgo, que corre por fora também. Hora de falar do Coringão, que segue se preparando para enfrentar o Internacional no jogo que vai marcar a despedida de Tite no Pacaembu. Luiz Henrique Curiã esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Corinthians. Conhecido por não esconder a emoção, Tite, em uma das últimas entrevistas coletivas, vem para falar mais desses últimos momentos no Corinthians. Você esperava, Tite, essa porrada que você tomou? Eu estava botando saia justa, cara, que todo mundo cria uma expectativa de ter uma longevidade maior no clube e seguir, e ter até uma possibilidade de quebrar normalmente um tempo que ele é de 3 anos e pouco e tal, que teve, o cara cria essa possibilidade. Mas entenda também que houve de uma forma consensual, interrompe agora, vem um outro profissional, busca uma nova etapa. Às vezes rumos acabam acontecendo e foi o que aconteceu e aí segue. A gente tem que ficar esperando tudo, o futebol espera tudo, né? Durante 3 anos foi assim. Tite, após a entrevista coletiva, conversa com os amigos, hoje tirou fotos. É momento também de sabermos dele. O que faltou fazer nesse período? Olha só o que ele responde. Gostaria de ter ajudado mais a recuperação do Adriano. E não gostaria de ter participado do jogo da morte do menino no primeiro jogo da Libertadores. Seriam as duas coisas que eu gostaria. O Kevin e o Ururu. As duas coisas que eu não gostaria. O resto todas são da atividade do jogo. Números que explicam o oscilante Corinthians, que chegou em alguns momentos a ser melhor que o campeão Cruzeiro. Algumas peças fundamentais do setor criação e finalização, elas se perderam, elas machucaram e ficaram muito tempo fora. Mas quando teve Renato Augusto, vocês vão se assustar com o que eu vou falar agora. Jogos que tem Renato Augusto e Guerreiro é percentual maior que o Cruzeiro de aproveitamento. Então, esse processo de criação ele ficou prejudicado por essas peças-chave e essa infelicidade que nós tivemos dessas peças-chave ficarem não só machucar bastante tempo. Libertadores de marcas profundas, jogo com o Boca da Argentina, não dá para esquecer. Mesmo não tendo vencido, e o reconhecimento e a grandeza que o torcedor corintiano teve naquele momento em que perdeu uma classificação e um reconhecimento a todos os atletas e todos nós que estávamos aí vendo aquilo tudo que aconteceu durante o jogo, ele tem uma dimensão muito maior que o esporte, muito maior do que o resultado de vencer ou perder. O lado ruim, o lado negro da coisa é que ali apareceu um lado bem escuro que eu nunca tive, eu nunca vi. Conversas programadas para breve. Quero pedir para o Zagallo, e estou fazendo, para sentar um momento com ele e ouvi-lo. A experiência, todo o know-how, toda a grandeza, toda a história que tem, porque quero ter aí, ver se eu tenho a possibilidade de conversar. Quero ver se eu converso com o Bianchi também. São dois técnicos de uma grandeza muito grande. Desculpa a redundância. Bom, a imagem é do Tite e eu estou em off, mas não devo esconder a emoção. É um amigo que parte. E toda vez que um amigo parte, a sensação é de que fica um vazio, mas também a vontade de que ele volte. Tite, até a volta.
Pois é, eu até agora, para dizer a verdade para vocês, o Celso Cardoso, Michel Janela, eu não entendi esse negócio. O cara foi mandado embora, já não deu certo, então vai embora. Sabe? O Tite veio no Mesa Redonda. Tem que cumprir o contrato, né, Chico? Não, tá certo, tem que cumprir o contrato, mas ele... Eu não sei, parece que querem matar o homem de emoção, bicho. É um negócio impressionante. Apertam o parafuso, enfiam a faca e fazem assim dentro dele. Já saiu. É triste ver o Tite sair. É triste, porque todo mundo sabe que ele montou um belo de um time, foi um campeão do mundo. Mas eu achei, mas a pergunta do Gurian foi muito bem colocada, porque se fala muito da tristeza do Tite, mas não se questiona realmente quão revoltado, por exemplo, possa ter ficado com essa postura corintiana. Ele, por exemplo, quando o Gurian perguntou, você previa, você imaginava que pudesse levar essa pancada? Você vê que ele para, ele pensa, porque na verdade o Tite, ele tem como característica a transparência, a sinceridade. Então ele parou para pensar muito na resposta para não falar. E você vê, é evidente, nas entrelinhas também você pode ver que ele ficou chateado. Que ele tinha vontade de dar uma sequência, de fazer uma história campeã. E bastaram 6 meses ruins para que ele já não tivesse nenhum valor tudo aquilo que ele fez no passado. Não é Quer dizer, bem o mais assim lógico é que ele permanecesse. Assim também, não é que não teve valor. É que chegaram se tivesse valor, ficavam com ele. Mas Celso, veja bem, não foi uma decisão unilateral. Eles sentaram todos na mesa e chegaram à conclusão que ele não devia continuar. Já tinham conversado com o Mano Menezes? Já tinham acertado? Não tinha conversado. Até agora ninguém sabe se é o Mano Menezes o treinador. Vamos falar a verdade. O que chegaram à conclusão é que o Tite não ia continuar. Foi isso que chegou a essa conclusão. E vamos supor que daqui 10 dias assuma sei lá quem. O Mano Menezes. Sim, mas o José Mourinho. Pronto, e daí? Vamos ficar tudo com a cara no chão. A gente não sabe do jeito que está indo. É bem provável que seja o Mano Menezes, não vou dizer que não, né? Já até, hoje mesmo, já soltaram até uma lista de pedidos que o Mano Menezes teria feito. Agora, tudo bem, mas eu acredito que essa novela se prolongando é ruim para todo mundo. Quem gosta e quem não gosta do Tite fica chateado, né? Mas eu tenho certeza que a hora que acabar a presidência do Mário Gobi, a grande chance de ele voltar é quase certa. É quase certa. Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense fazem amanhã no Maracanã o segundo e decisivo jogo que vai definir o campeão de 2013. O técnico Jaime de Almeida tem alguns problemas, mas deve colocar em campo o que tem de melhor para a conquista do tricampeonato. Veja como foi o último treino do rubro-negro carioca. O Flamengo está muito perto de ter força máxima amanhã na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. André Santos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o empate no primeiro duelo em Curitiba, mas treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu e está liberado para o jogo. Já Chicão, com um problema na coxa direita, ficou apenas na preparação física, será reavaliado e ainda tem chances de estar em campo. Defesa rubro-negra reforçada e se Felipe não sofrer gols, a equipe carioca garante o título nacional. A gente sabe que podemos fazer a diferença, o setor defensivo nesse jogo pode fazer a diferença. Então a gente tem que entrar mais ligado ainda, mais do que nunca, ainda mais tendo o artilheiro do campeonato, não só ele, mas Paulo Baier, o Marcelo também vem fazendo a diferença. É uma equipe muito perigosa, mas que, como eu falei, a noite vai ter que dar tudo certo pra gente. Vai ser aquela noite que a bola em cima da linha, se eu não tirar, vai ter alguém para tirar. Vai ter que ser uma noite perfeita para o Tito ficar aqui na Gávea com a gente. O goleiro também alerta que a vantagem no empate por 0-0 não quer dizer que os flamenguistas jogarão pelo empate. O time que entra para empatar normalmente perde, né? Então se a gente chegou até a final foi porque a gente se propôs a jogar de uma forma e foi dessa forma que nos levou a chegar à final. A gente sabe que é uma vantagem, não deixa de ser, mas é muito pequeno. Então tem equipe muito boa que vem jogando bem fora de casa. Então você tem que jogar regulamento quando tiver faltando 2 minutos para acabar o jogo. Fora isso, a gente tem que jogar como a gente está jogando até agora e sempre busca dos gols. Voltamos a falar do São Paulo, que segue aí se preparando, né, para enfrentar a Ponte Preta amanhã, em jogo que vale uma vaga na final da Copa Sul-Americana. E o Osmar Garrafa acompanhou nesta tarde mais um treino do Tricolor. Confira. Sem grandes novidades, assim foi o último treino do São Paulo antes da decisiva partida de amanhã contra a Ponte Preta em Mojimirim pelas semifinais da Copa Sul-Americana.
Para os jogadores do tricolor, o São Paulo não vai ter nenhuma vantagem por jogar em Mogi e não no estádio da Macaca, o Moisés Lucarelli. A preocupação do técnico Muricy Ramalho está em aumentar o rendimento da equipe em relação ao jogo da ida, quando o time não esteve bem e perdeu no Morumbi por 3-1. Tanto isso é verdade que no último final de semana, Muricy levou a campo a mesma formação que iniciou o jogo de ida contra a Ponte, com Luiz Fabiano no banco de reservas. E de acordo com a movimentação dessa tarde, a tendência é que ele repita a última escalação. Vale lembrar que como o São Paulo perdeu no estádio do Morumbi por 3-1, agora ele precisa vencer a partida em Mojimirim por 3 gols de diferença para chegar a mais uma decisão de Copa Sul-Americana. No caso de uma vitória por 3-1, a favor do São Paulo, a decisão da vaga será nos pênaltis. O time não está oficialmente escalado, mas a tendência é que o tricolor tenha amanhã em Mojimirim a seguinte formação: Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda pela direita, Rodrigo Caio e Antônio Carlos na zaga, com Reinaldo pela esquerda. No meio-campo, Denilson, Maicon, Douglas e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Ademilson e Aloísio. Luiz Fabiano deve mesmo ficar como opção no banco de reservas. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. UEFA Champions League, todos esperavam que o forte Paris Saint-Germain se classificasse com facilidade. Mas a história não foi bem assim. E amanhã os franceses têm parada duríssima contra os gregos do Olympiacos. Quem também entra em campo é o Real Madrid, que estará desfalcado do principal astro lindo do time, o português Cristiano Ronaldo. Veja os destaques dos jogos da quarta-feira. Líder do Grupo B da Liga dos Campeões, com 3 vitórias em 4 jogos, o Real Madrid recebe amanhã no Santiago Bernabéu o Galatasaray. Mas um importante desfalque preocupa a torcida merengue. O astro português Cristiano Ronaldo sentiu uma lesão no último jogo do time contra o Almeria e ficará de fora da partida contra os turcos, mas deve voltar no sábado, quando os madrilenhos enfrentam o Real Valladolid pelo Campeonato Espanhol. Cristiano não pode jogar amanhã, mas... Cristiano não pode jogar amanhã. Ele está com uma contusão leve. Acho que nessa quarta começa a trabalhar por conta própria em campo. Vamos ver se ele pode jogar no sábado. Vamos a ver se poderia ser disponível para sábado. O treinador ainda comentou que o substituto do português deve ser o argentino Ángel Di María ou mesmo o jovem Jesse Rodrigues. Quem também concedeu entrevista coletiva foi o lateral esquerdo Marcelo. Falando em espanhol, o brasileiro afirmou que o Real quer vencer para se garantir logo na próxima fase do principal torneio europeu. Nosso objetivo é chegar classificar o antes possível. Nosso objetivo é se classificar o mais rápido possível. Temos agora a partida de amanhã para ganhar e ficar menos preocupado com a final dessa primeira fase. É muito importante para nós, não só pela classificação, mas também pelo nosso desempenho no campeonato. Senão por nosso jogo também na liga. Na primeira partida entre os dois times, o Real Madrid aplicou uma sonora goleada de 6-1 sobre o Galatasaray e os turcos querem vingança. Já os classificados para a segunda fase da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, enfrenta amanhã o CSKA na Arena Klink, na Rússia, visando fazer história no torneio e conseguir o bicampeonato, algo inédito desde que o Milan traçou esse objetivo em 1990. It's not easy to repeat Não é fácil repetir o que o Milan fez. A Liga dos Campeões antes era mais curta, com menos jogos. Agora é mais difícil, porque existem times incríveis na Europa. Por isso não é fácil, mas vamos tentar. O próximo passo já foi feito. Nos classificamos para a fase seguinte em fevereiro. First step we did it, so qualified for the next round for February. So it's so good two games before the finish. Já o CSKA entra para a partida apenas com a motivação de tentar um terceiro lugar no grupo e se classificar para a Liga Europa. O Bayern é o melhor time do mundo agora. Será difícil para nós. O mais importante não será o resultado do jogo, mas sim que devemos atuar de uma maneira melhor do que na primeira partida. Quando os dois times se enfrentaram em setembro, os bávaros venceram por 3-0 no Allianz Arena.
No grupo C, o PSG recebe o Olympiacos no Parc des Princes e decide a liderança da chave. O lateral brasileiro Maxwell falou em francês e demonstrou confiança. On a l'effectif, on a l'ambition. Bom, a bola está rolando neste momento. Falando parler francês? Tá jogando lá, né? Francesa. A bola está rolando agora pela Liga dos Campeões da Europa. Já está encerrado o Zenit Atlético Madrid, 1-1, portanto, o Atlético Madrid perdeu os primeiros pontos na competição. Não tem mais 100% de aproveitamento, mas está invicto. O Ilchev fez o gol mais rápido da Liga dos Campeões da Europa. 33 segundos na abertura do placar contra o Olympique de Marseille. 1-0 está ganhando o Arsenal. O Milan está vencendo o jogo também, 2-0 sobre o Celtic. O Kaká fez o primeiro gol da equipe milanesa. E o Ajax abriu 2-0 sobre o Barcelona. Agora, no comecinho do segundo tempo, o Xavi descontou de pênalti e o Veltman foi expulso por ter feito falta no lance. Muito bem. E só que eu gostaria de lembrar que se o Barcelona conseguir um empate, ele mantém o recorde, ele atinge o recorde de invencibilidade na Liga dos Campeões da Europa. 21 partidas, um recorde que pertencia ao próprio Barcelona, do Guardiola, que agora está no Bayern de Munique. Quer falar alguma coisa, Chico? Não, quero falar aqui no Mesa Redonda, eu falei meio correndo, não deu para explicar direito, já confirmadíssima a presença do nosso querido técnico Tite. Ei, né? Que beleza! Tite virá aqui, sim, vai fazer com que uma despedida praticamente oficial vai ser aqui no Mesa Redonda, né? Mesa Redonda que sempre acolheu bem o Tite sempre nos acolheu bastante também. Então aí nós vamos conversar a respeito. Quem sabe ele faça aquele desabafo que ele falou que ia fazer, né? Que ele disse que ele ia deixar para o final. Para a última rodada. Essa vai ser a penúltima. Agora, onde vai estar o Tite? Mas onde vai estar o Tite, eu pergunto a você? No Mesa Redonda. Né? Depois que tudo passou, depois que passou o vendaval, vai estar o Tite aonde? No Mesa Redonda Futebol Debate. Quando? Domingo, que horas? Às 9h30 da noite, iremos até meia-noite com o Tite e vamos deitar e rolar com certeza. Muito bem, é isso aí. O programa de hoje termina aqui, o Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é no Jornal da Gazeta onde a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho. Até já. Até amanhã. Gazeta